Amados, como vocês estão? Hoje eu e a Elisa vamos abrir outra live para falar mais um pouquinho sobre as feridas da alma. Para quem não sabe, as 5 principais feridas da alma são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o que é a ferida da rejeição, como que a pessoa se sente, como que é a postura dela, como que ela fica quando tem essa ferida. Agora, quando a pessoa tem a ferida da humilhação que é de hoje, a gente vai conversar agora. Vamos esperar um minutinho para eles entrar para a gente conseguir estar conversando sobre a ferida da humilhação, que é uma ferida também muito interessante para a gente estar conversando. Bom dia para quem vai entrando. A ferida da humilhação, ela também vai ser perceptível. Sabia que o formato do corpo da gente muda quando a gente tem algumas feridas? É muito louco ver que até pelo formato do corpo você consegue reconhecer qual ferida da pessoa está mais latente. E hoje a gente vai ensinar vocês a reconhecer um pouco também qual que tá latente aí. Bom dia, Elisa! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo, Vamos graças a Deus. falar. Agora a gente mudou nosso horário, voltamos para amanhã, que eu acho maravilhoso. Parece que o dia começa melhor, quando a gente já começa a semana cheia de informação. À noite a gente tem ficado um pouco sobrecarregado, um pouco corrido, porque a gente tem o grupo, né? E a nossa prioridade é o grupo. Então a gente resolveu mudar o horário da live para que a gente consiga dar atenção para aquele grupo que a gente ama. Porque começa às 7 a atividade e às vezes a gente tem que terminar um pouquinho antes das 8 para conseguir dar tempo de organizar a live. Agora não, a gente vai ter muito mais tempo para o pessoal, para poder conversar, para fazer a troca, né? Com certeza. A atividade principal vai continuar durando 1 horinha, mas a gente vai conseguir esticar para essa parte depois ali do conversar, do se conhecer. Para quem quiser pertencer, para quem quiser participar, fica o convite também da gente se conhecer um pouquinho mais depois dessa nossa terapia em grupo. Então, para quem tem dúvida ainda, hoje é o último dia 7, o último dia para se inscrever, porque hoje começa a radiestesia, que é a primeira grande limpeza energética. Gente, já foi feita muita limpeza, tá? O grupo já tá encaminhando para ter uma energia bem ok para continuar. Então, assim, eu vejo muita gente falando, eu vou lá no centro, não sei o que, fazer, não sei. Gente, às vezes a nossa limpeza vai ser mais forte. Eu não tô falando que o grupo que vocês vão não é bom. É maravilhoso, com certeza. Mas aqui também é super rápido, super flui, porque a gente faz a limpeza mais de uma vez. Lá você vai, fica numa fila, demora um tempão para conseguir uma limpeza. Aqui você é mais rápido. Sem contar que aqui no grupo você tem todo o conhecimento para você continuar recebendo, né? A gente podia estar fazendo isso fechado, mas a gente está fazendo essas informações todas aqui aberta. Para quem quiser receber, para quem quiser acompanhar, conseguir também. E tem muita informação. E tem o detalhe que provavelmente vai ser as últimas lives aqui no Instagram, depois a gente vai partir pro YouTube, porque Deus quis assim. Deus sugeriu, nós canalizamos a mensagem, nós falamos assim. Então, vamos encerrar agora esse grupo lá no Instagram e depois a gente vai partir pro YouTube, onde as lives ficam gravadas, a gente consegue ter um dinamismo melhor. Nada contra o Instagram, mas como veio como mensagem, né? Então vamos lá, a ferida do não merecimento, da baixa autoestima, daquela pessoa que não sabe dizer não, daquela pessoa que se coloca como sofredora, mas para mim é tudo muito difícil, que parece que está se humilhando o tempo inteiro. A ferida da humilhação ela é também comumente conhecida como a ferida do narcisista. É justamente porque essas pessoas elas sentem que precisam ser escondidas, que precisam ficar desaparecidas. Sabe aquela pessoa gordinha que deixa visível a gordurinha? Ela já vai ter tendência, quando a pessoa passou por essa humilhação, a ter essa gordurinha. Mas ela costuma gostar de deixar visível. Por quê? Porque ela já se humilhou. Aí você vai olhar pra ela, você não tem o que humilhar ela, porque ela já fez sozinha, galera.
Então é por isso que a gente chama ela já de narcisista, porque ela é aquela pessoa que ela já vai fazer isso contra si mesma. Ela já vai se magoar, ela já vai se ofender. Ela não precisa de você para fazer isso. Ao mesmo tempo, como ela foi humilhada na infância, e vocês vão já se questionando se vocês têm, de alguma forma, essas características, tá? Se vocês já foram humilhados ali na infância, vocês vão sentir que vocês têm que ficar invisível, que ninguém pode ver, porque se alguém ver, vai te humilhar de novo. Se alguém ver, vai te ofender de novo. Então, redes sociais, vocês quase não aparecem. Vocês têm muita dificuldade de seguir, por exemplo, para falar aqui numa live. Por quê? Porque vocês se sentiram humilhados. Lembrando que todo mundo tem, em algum nível, as 5, tá? Feridas, que são a da rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Todo mundo tem. Então, você vai olhando em qual dessas você tá mais fortemente. Se você tem a gordurinha maior na barriga, talvez seja nessa. Mas pode ser em todo o corpo, tá? Pode ser toda a área, pode ser a parte de cima, a parte de baixo, pode ser que esteja ali a humilhação na defesa, na proteção. Quando isso se inicia? Na primeira infância, ali no comecinho. Quando a gente tem... sabe quando a mãe... Gente, não é porque a mãe é malvada, mas tem um povo que é porque a mãe é mal mesmo, tá? Não tô debatendo, cada um com seu motivo. Mas normalmente a dona mãe vai lá e fala assim: ah, minha filha não para de fazer xixi na calcinha. É até uns 2 aninhos ali que a criança se sente humilhada pela própria mãe, às vezes pode ser pelo pai também, e ela começa a sentir que constantemente ela é humilhada durante a vida. E daí você vai conversar com essas pessoas que têm essa ferida latente, ela tem vários momentos em que ela se sentiu humilhada. Então, ela tá lá, a criança tá sempre se controlando em público, que não quer falar, que não quer fazer. Então, é uma criança muito retraída. E como adulto, você já conheceu alguém que não gosta de falar do sucesso? Ah, eu não quero que as pessoas vejam que eu estou bem, eu não quero que as pessoas vejam que eu comprei o carro. E daí ela dá desculpa, porque vai ter inveja em cima de mim. Gente, essa pessoa que não quer parecer arrogante, que não quer parecer egocêntrica, é a ferida da humilhação. Porque ela se dedica excessivamente a ajudar, ela tá sempre lá, o bonzinho, a boazinha, que negligencia tudo que ela sente, o que ela tem, para dar pro outro. Então, assim, é uma pessoa que se coloca sempre em segundo plano, reprimindo seus desejos, ela reprime a situação que ela quer, porque assim, eu não vou me sentir envergonhada. Então, eu vou estar aqui servindo, porque enquanto eu sirvo, e aí essa pessoa é como se fosse uma masoquista. Ela tá Masoquista, ali, errei. Errei a palavra, gente. É masoquista a palavra certa. que é aquela pessoa que adora sofrer. Que gosta Parece que tá de sempre se buscar aquela magoando. situação assim, ai, porque eu fiz isso pra você. Normalmente a nossa mãe às vezes tem essa ferida, né? Porque vocês não me dão valor, porque eu tenho que ficar me humilhando, porque vocês não aparecem aqui em casa. Então, assim, é aquela vergonha. A pessoa não quer se sentir humilhada, mas ela já se humilha. Aí, como vocês desenvolvem essa ferida lá na primeira infância, com 2 aninhos, porque a mãe provavelmente fez algum comentário, e às vezes pode ser que nem eu comentei, uma mãe malvada que esculachou você, que controlou você em excesso, que fez também, né? Tem também essa ferida da humilhação e fez, assim, um ar na sua vida. Ou pode ser que seja uma mãe mais tranquilinha que vai só falar: ó, não para de fazer xixi na calcinha, meu filho tá sempre fazendo as coisas erradas, sabe? Da criança se sente humilhada. Conforme você vai crescendo, isso vai aumentando. E a gente vai vendo situações onde você vai se sentindo humilhado ou ofendido com frequência. Essa é a única ferida que talvez você não tenha. Mas é bem raro alguém que não tenha essa ferida, que é a da humilhação. Então, se você parar e analisá-la na sua infância, pensar, lembrar, você vai ver quantas vezes você se sentiu humilhado. E sim, a gente precisa parar e reconhecer que durante vários momentos a gente teve esse processo. Eu, pessoalmente, na infância tinha apelido. Me chamavam por um apelido malvado. Então, foi um período em que eu ali, quando entrei na terapia, quando eu comecei com teta, eu tive que ficar limpando. Justamente porque como que eu ia aparecer aqui se da última vez lá na adolescência, quando eu tinha uns 13 anos, menos, me viram e colocaram apelido em mim e ficaram me humilhando. Aliás, a primeira vez, eu acho que a humilhação mais forte que eu limpei mais, assim, quando eu iniciei no meu processo, foi porque a professora me chamou de soninho, quando eu tinha uns 5 aninhos. Aí pegou o apelido. Tive mais de um apelido. Mas foi uma ferida
marcante, que eu tive que parar, entender, limpar para conseguir me permitir estar aqui. Porque pessoas que têm a ferida da humilhação latente, que nunca pararam para limpar dessa ferida da humilhação, elas não vão ser vistas, elas vão ficar escondidas, elas são extremamente rígidas, porque se alguém vê elas fazendo alguma coisa fora, vão descobrir de novo um erro meu, vão descobrir de novo que eu fiz uma cagada, e vão me botar um apelido, e vão me ofender, e vão me magoar, e vão não sei o quê. Então, elas são pessoas que elas são muito controladoras para garantir que tudo esteja no controle para elas não se humilharem, não se ofenderem, não serem humilhadas e ofendidas. Então, elas se colocam nessa situação de sofrimento. Tipo, tem alguém sofrendo, elas vão lá junto e sofrem junto. É, a humilhação é aquela pessoa assim que eu gosto de relacionar a ferida da humilhação com a lei da misericórdia. Que a pessoa parece assim que ela tá sofrendo ao máximo da vida dela e pedindo misericórdia o tempo todo. Então, assim, é aquela pessoa que não tem autoestima, que tem autoestima bem baixa, fica sempre para baixo, que nunca diz não, que sempre tá com a linguagem do amor em dia, que é o ato de serviço. É a pessoa que se sente amada quando recebe um ato de serviço, um cuidado, quando vê que alguém faz algo por elas. Então, assim, você tá fazendo isso para mim? Então muito obrigada, agora eu me sinto amada. É sobre o fazer algo. Ela não vai querer carinho, ela não vai querer toque, ela vai se sentir invadida toda vez que você encostar nela. Então, assim, é uma pessoa que realmente vai ver ali no fazer, no estar disposta. Eu vejo que é a boazinha, aquela pessoa boazinha, que gosta de ficar se chocoteando e falando a vida não é fácil pra mim, porque eu preciso disso. Eu consigo ver várias pessoas que eu conheço que têm isso, assim, que, tipo, não é que elas se humilham, mas parece que é uma força que vem lá de dentro delas e fala, nossa, realmente. Eu acho que. E como que a gente cura a ferida da humilhação, né? Vamos lá. Como que a gente vai se acolher através dessa ferida? Gente, pra gente curar, a gente primeiro vai sempre admitir. Vamos trazer pra gente. Poxa, eu tenho essa ferida. Eu reconheço essa ferida. Em tal momento, eu me senti humilhado, eu me senti ofendido, eu senti que eu precisava me esconder, eu senti que se alguém me visse. Porque essa pessoa normalmente, no trabalho ela também não é notada, tá? Dificilmente ela vai ser aquela pessoa que fica lá, porque ninguém nota o que eu faço, ninguém nota o que eu faço. Mas vai ter uma apresentação do trabalho, ela vê a apresentação dela, ela analisa e ela fala assim: eu não vou apresentar, eu não vou falar, porque se eu falar, ninguém vai gostar do que eu falo, ninguém vai ver valor no que eu falo. Todo mundo vai se ofender, me ofender. Então ela fica invisível no trabalho. Ela não se gaba no trabalho. E o chefe automaticamente não vê, porque ela se escondeu, porque ela estava ali discreta. Então, a gente precisa reconhecer que às vezes a gente no trabalho não está crescendo porque a gente não está se gabando. E a gente não está se gabando porque a gente tem medo de ser humilhado de novo, desde a infância, repetindo padrões. Então, a primeira coisa vamos admitir que a gente não está se expondo, que a gente não está vindo aqui nas redes sociais, que a gente não está falando no trabalho, que a gente não está fazendo essa parte onde. Porque em todas as profissões você precisa ser visto. Independente do que você esteja fazendo na vida, se você quiser se destacar, você precisa ser visto. Então, o que está te impedindo? Será que é essa ferida da humilhação? Vamos resgatar nossa dignidade através dessa ferida. Porque se você tá sofrendo, se sentindo inadequada, se você coloca em situações onde você tem que se sacrificar, que é pesado, que você se sente assim, a gente vai no começo, vai lá. O que leva você a se sentir inadequada? Quais são os pensamentos? Como que você internaliza isso? Como que você sente essa inadequação? Como se você... Porque, o que é um sacrifício para você? A gente pensa assim, a gente vê assim, ó. Como que a gente se respeita dentro dessa ferida? Como que a gente desapega da vergonha, da culpa? Como que a gente. Então, assim, quando você vem para terapia, a gente vai pegar a tua dor e vai fazer ela ser aceita. Mas não é aceita, agora a vida vai continuar difícil para mim. A gente vira chaves
onde você vê que tudo que você passou, você consegue olhar de uma forma positiva, você consegue valorizar cada espaço. Por isso que eu trouxe o exemplo da misericórdia. Porque quando a gente pede misericórdia, a gente, tipo assim, parece que Deus vem e fala, tira toda a dor. E aí você vai lá, tira a dor. Deus assim, ai, dê misericórdia para esse próximo, para essa pessoa. Parece que a gente vai entregando a misericórdia para ele. Então, assim, ele vai sentir esse valor. Vem a cura, vem o alívio. Muitas vezes, eu gosto dessa lei da misericórdia, porque a gente via isso o tempo inteiro, né? E eu gosto de relacionar ela muito com a humilhação, porque às vezes a gente pede misericórdia por coisas. Ah, Deus tem misericórdia de mim e me deu o que eu quero. A gente fica barganhando com essa lei. Então, o que você precisa entender? Que a misericórdia vem, a salvação vai vir. Mas vai depender do que você está pronto para receber naquele momento. Então, olha para isso uma maneira de valorizar quem você é, de aceitar como você é, de ver as suas dores. Sim, eu vou me sentir humilhada, vou ser ridicularizada se eu aparecer lá nas redes sociais. Beleza. Talvez não. Talvez as pessoas estão querendo te ouvir. Elas precisam ouvir o que você está falando. Então, por que você vai ficar se chicoteando, buscando só perceber ou assinalar o que é ruim em você, o que dói em você? A gente fica vangloriando, ai, porque foi difícil. Tem gente que não gosta nem de sair, trocou de carro, não quer postar foto. Tudo bem, a gente entende a lei da inveja, a gente entende essa energia. Mas, tipo, usa suas roupas, usa o que tu tem no guarda-roupa. Usa aquele calçado que tá lá mofando, que daqui a pouco você não vai mais poder usar porque tá lá guardado. Usa aquela tua camiseta preferida que você usou uma vez na vida. Usa teus vestidos. Começa a colocar em prática. Ah, eu tenho um perfume que eu adoro. E eu paguei caríssimo. Tá lá guardado. Vai vencer o perfume e tá lá guardado porque você fica ali não querendo usar. Você merece isso. Então a gente começa a nossa cura da humilhação quando a gente começa a fazer as coisas que a gente merece, que a gente gosta. No geral, a gente tende a ficar reciclando, ficar utilizando, ficar segurando essa ferida justamente para a gente aprender a compaixão. Porque se tem alguém que não vai humilhar outra pessoa, que não vai xingar e que vai tentar, que nem a Elisa falou, alguém tá xingando, eu vou lá, vou ajudar e vou acolher essa pessoa, é alguém que passou pela ferida da humilhação. Então é como se você segurasse essa ferida junto com você, para que você lembrasse da importância de não permitir, de não participar com que outras pessoas passem por isso. Então você acaba se tornando, de certa forma, meio que justiceiro. Eu vou ajudar, eu vou proteger, mas só nesses momentos, né? O resto você tá encolhido, escondido, mas na hora que alguém tá sofrendo esses bullying, você tende a querer lá salvar. Então a gente meio que vira o salvador. E o que a gente aprende com a terapia é justamente ressignificar isso. É entender que você não precisa ter essa dor para se colocar nessa posição de ajudar, de ter compaixão, de ir lá acolher essas pessoas. Então é muito importante a gente entender em que lugar a gente vai deixar essa dor e que a gente pode, não é deixar essa dor, né? É entender que não precisamos mais ter essa dor para ser essa pessoa que a gente estava querendo ser, recolher essas virtudes que a gente aprendeu com esse sofrimento, com essa realidade que a gente criou na nossa vida. E com isso a gente consegue soltar, consegue deixar ir, consegue permitir que a gente consiga fazer isso de forma mais leve, abandonando a necessidade de se proteger excessivamente. Então, a gente... Pode falar. Pode falar. As pessoas com essa crença, com esse padrão da humilhação, elas têm muita dificuldade de dizer não. Então elas têm que reconhecer que eu tenho medo de dizer não, porque eu tenho medo porque a minha ferida da humilhação diz que dizer não é ruim. A ferida da humilhação diz que se eu dizer não, eu vou ser humilhado de novo. A ferida da humilhação, ela tem ligação muito próxima com a rejeição, tá? Então provavelmente você foi rejeitado e depois você foi humilhado. Uma meio que sobre a outra. Elas vão ser as mais próximas das 5. Então meio que uma ferida tem a ver com a outra. Uma das coisas que você tem que reconhecer é a necessidade de dizer não, de não ficar o tempo todo ocupado, de não ficar o tempo todo trabalhando
para não se sentir de novo humilhado. Porque normalmente vem ali da mãe, na primeira infância, no comecinho, para mim tinha aquela conversa do ai, aquela criança inútil, que não faz nada. A gente 2 anos, mas eu imagino que ela, a, quando eu tinha 2 anos, há 30 e poucos anos atrás, não era a mulher que eu conheço hoje. Ela era uma mulher bem mais estressada, mais cabeça dura, mais cabeça quente. Ela tinha 20 anos, 20 anos, gente, ó, a pessoa não tem cabeça para ter filho com 20 anos. E ela tava lá, com criança. Ela deve ter dado umas surtadas, ela deve ter falado que eu era uma inútil. Ela deve ter falado que eu vivia no mundo da lua. Isso eu lembro dela falar, hein? Que eu vivia no mundo da lua. Gente, e daí o que acontece? Eu vou crescer com aquela sensação de, para não ser humilhado, eu tenho que provar o meu valor. Para não ser humilhado, eu tenho que ficar fazendo para mim que vale a pena. Me deixar ali, me permitir estar ali. Vão falando pra gente no chat, ou vão tendo consciência de vocês, o que vocês estão se reconhecendo dentro dessas coisas que eu e a Isa estamos trazendo? Se vocês estão se reconhecendo, estão percebendo aonde está a ferida da humilhação de vocês, em que parte ela está latente, e se ela está se destacando ainda, se está forte ainda. Então, você vai chegar com aquele sofrimento constante, aqueles pensamentos que não são positivos, que, tipo assim, o que você quer alcançar, você acha super difícil alcançar. É uma pessoa que tem vergonha, que não quer se sentir ridícula, que busca situações as quais ela vai se sentir menosprezada e humilhada pelas pessoas que estão próximas. É uma pessoa que tem vergonha porque não consegue acompanhar o outro no pensamento, no caminhar. É aquela pessoa que dá tudo que tem. Ela espera que todo mundo reconheça o que ela tá fazendo, só que isso não acontece. E ela, tipo assim, acha que todo mundo tá querendo se aproveitar da boa vontade dela, que quer anular ela. Uma pessoa tímida, insegura, indecisa. Parece assim, o que meus pais vão pensar? O que eu preciso agradar todo mundo. É uma pessoa hipersensível também, que não lida bem com críticas, que não interpreta as críticas, que não consegue aceitar quando alguém vem e fala alguma coisa, ela leva tudo pro lado pessoal. Ela se sente responsável pela felicidade dos outros também. Aquela pessoa assim que tem dificuldade de sentir prazer, satisfação, acha que as relações não valem a pena, estar com alguém não vale a pena. E ela compensa tudo na comida, através dos doces e do que é muito processado, né? Então, assim, ela leva, tipo, tudo como recompensa e consolo. Ela tem vergonha quando as pessoas veem ela comendo. Então, na frente dos outros, ela come bem pouquinho. E aí, quando ela se sente, come, ela tá sempre acima do peso. Então, assim, não é acima do peso, tipo, a pessoa gorda. É aquela pessoa que tem aquela gordurinha que nem a Aline falou, na barriga, nas costas. É a mais. Tipo Quadril. assim, é a mais difícil que tem da gente conseguir reconhecer. Porque ela, tipo assim, a pessoa que tem essa ferida, ela usa várias máscaras. E ela não quer aceitar se sentir desvalorizada, ridicularizada. Então, o que precisa? Olhar para isso, prestar atenção às necessidades, parar de colocar os outros em primeiro lugar e pensar assim: agora eu vou colocar limites na minha vida. Eu preciso olhar para minha máscara, eu preciso parar de comer escondido, eu preciso entender por que eu tô comendo tanto doce. Então, gente, vamos reconhecendo, entendendo qual você tem desses padrões, porque é uma ferida bem chatinha de se ter. E ela pode ser mudada. Como eu falei, eu mesma lembro de ter várias das feridas e tá tudo bem. Hoje eu consigo olhar para isso e entender que elas vieram para me ajudar a ter esse padrão de compaixão. Provavelmente foi um dos principais motivos de eu estar trabalhando hoje com espiritualidade, com esse colo, com esse carinho, de você aprender a olhar para você mesma de outra forma.
Justamente porque quando eu era mais nova, eu sentia que ninguém me olhava com carinho. Eu me sentia a rejeitada, né? Como eu comentei, a rejeitada e a humilhação está muito próximo. Então, eu aprendi a mudar a minha forma de ver quando eu entendi que isso veio para me ensinar a mudar os meus padrões de pensamento. Então, vocês têm que olhar para vocês com carinho e entender o que vocês ganham mantendo esses padrões. Porque o mundo merece ver vocês. O mundo quer conhecer vocês. E quando vocês entram nesse processo de se esconder, nesse processo de estar sempre ocupada para não estar sendo vista, porque é por isso que a pessoa que tem ferido da humilhação está sempre ocupada, para ninguém ver ela. Ela está sempre desesperada, fazendo um monte de coisa, ocupada, ninguém consegue ver, porque ela não tem tempo para ser vista, ela não tem tempo para ser notada. E a gente acaba se sobrecarregando e a gente nem vê por quê. É isso, ninguém vai ver você, porque você tá lá desesperada, fazendo um monte de coisa. Então, Aquela trazer, pessoa, internalizar, gente, que a gente não precisa disso. E entrar nesses processos de cura. Pode você falar. vai reconhecer alguém assim, arrogante, submisso, isolado, tentando controlar tudo. Na tua frente, essa pessoa vai comer pouquinho, nas tuas costas, ela vai comer muito. Daí você vai olhar, mas como é que você não perde peso se você come tão pouco? A pessoa tá lá com chocolate escondido no quarto, no armário, por tudo. Então, assim, a gente cria as feridas na infância, mas ela começa a doer quando a gente é adolescente. A gente começa a ter muito gatilho na adolescência, né? A gente tenta se encaixar, a gente tenta ser aprovado, a gente tenta se proteger da dor. E aí no adulto a gente só vem perpetuando essa dor, né? Tipo, segue com esse comportamento. Um exemplo que eu gosto de dar bastante é a Lady Gaga. Porque é óbvio que ela foi muito humilhada. A gente sempre fala, ela é estranha. Tem uma música estranha, um jeito estranho. Mas foi isso que fez quando ela conseguiu ressignificar isso, conseguiu entender que era isso que fazia a diferença para ela se destacou justamente por ser essa pessoa estranha, por ser essa pessoa diferente. Então, o que no começo da jornada dela foi humilhação, no começo da jornada dela foi ofensa, no final das contas foi o que deu para ela todo o dinheiro, deu para ela todo o sucesso. Foi o que gerou conexão com muitas pessoas. Então, se a gente deixa essa ferida da humilhação nos deixar escondidos, a gente pode estar impedindo o mundo de ver isso, né? Como no caso da Lady Gaga. Então, a gente tem que olhar para essas nossas dores e ressignificar elas de forma que elas nos ajudem, em vez de ficar essa pedra no sapato. Porque se a Lady Gaga parasse ali no começo, a gente nem saberia quem era ela. Justamente, ela se impulsionou com isso. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Quando a gente fala de terapia, principalmente essas terapias que eu e a Elisa trabalhamos, a gente trabalha muito nesse jeito. Como que essa ferida vai te impulsionar para frente? Como que essa ferida vai te levar onde você quer ir? Porque ela não está ali à toa. Ela está ali para te ajudar de alguma forma. Você que não aprendeu a ressignificar ela. E eu sei, quando eu falo parece impossível. Mas tenta vir para terapia para ver se é impossível. Tenta vir numa consulta comigo ou com a Elisa para você ver se não é fácil. Para mim e para a Elisa mostrar para você que isso que parece uma dor insuportável é o que te dá força para seguir em frente. É sobre entender que a gente tem que ser resiliente. Tudo bem você continuar aí arrogante no teu jogo, na tua vida, tudo certo. Se você tá bem, querendo ter a vida que você quer, dormindo sem hora para dormir, sem hora para acordar, comendo o que quer, sem atividade física, sem falar com Deus, tudo bem. A gente não tá aqui para te convencer a se converter à terapia. Mas a gente pensa que é uma vida mais fácil, mais leve quando você se conhece. Quando você sabe os seus limites, quando você consegue lidar com os seus problemas. E aí tu vai ver que muitas daquelas críticas que tu recebe não é sobre você, é sobre aquela pessoa que tá falando e tá comparando ela sobre você. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: eu não vou fazer isso porque vai ficar todo mundo me olhando. Eu não quero ir de biquíni na praia, ou não quero ir de biquíni na piscina porque as pessoas vão ficar me olhando. E daí eu olhei para ela e falei assim: tá. E quando você tá lá, você fica reparando no corpo das pessoas? Ou isso é coisa da tua cabeça? Porque entende? Então, assim, as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão falar, mas esquece que os outros às vezes estão preocupados com o problema deles. E, Não estão gente, nem aí pra nós. tudo
que nos liga a alguém é porque nos dói. Então, é que nem a Elisa falou, é porque ela tá olhando. Querendo ou não, ela de alguma forma olha e fica com medo de que olhem para ela também. Como ela repara, ela tem medo de que reparem. E tá tudo bem. Normalmente, quando eu vou lá, eu penso assim: tem gente bem pior que eu, ou bem melhor que eu, dane-se. Hoje eu consigo também andar de biquíni, mas porque eu faço terapia. Senão, toda vez que eu não chego em uma determinada época, eu falo: não, meu Deus, não acredito que eu vou ter que andar de biquíni. Mas hoje eu consigo ir sabendo que isso é mais sobre mim do que sobre o outro. E tá tudo bem. Acho que é Assim, isso, né, Elisa? sim, é É isso. sobre isso. Gente, lembrando que o grupo tá lá para quem quer a limpeza energética. Agora o grupo vai receber a meditação para entender como fazer a limpeza disso. A criança, a mão da criança. Para limpar essa ferida, para a gente entender como mudar, como reverter esse processo. E é claro que a gente recomenda que as pessoas façam para ir aliviando essas feridas. Porque a gente pode ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sem a necessidade de ficar sofrendo tanto com as feridas. E até semana que vem. Que ferida que é semana que vem, Elisa? Semana que vem a gente vai falar. Deixa eu ver, abrir aqui pra ver. Tá. A gente não. Depois a gente vê. Vamos falar sobre a Bom, humilhação, que tá muito. Não, hoje é humilhação, né? A gente hoje é falou da questão humilhação. da humilhação, vamos falar sobre a injustiça semana que vem, que todo mundo carrega a injustiça, a humilhação e a rejeição no mesmo bloco, né? Falar Uhum. sobre a ferida da Então tá, injustiça. gente. Gratidão, portanto. Até semana que vem, então. Tá, até mais. Beijo. Beijo.